Quando você acha que seu filho está seguro? Eu sou a Mariane, nós estamos no nosso primeiro ConectaCast e hoje eu trouxe quatro psicólogas para falar conosco sobre esse tema tão valioso e importante. A Viviane, a Mayara, a Gabi e a Thaís. E o nosso maior objetivo aqui é trazer discussões para falar um pouquinho sobre essa adolescência, os medos, as falas, o silêncio, como que a gente pode ajudar o nosso filho, onde ele está seguro. E nós vamos começar falando com a Vivi. Vivi, as telas são realmente o problema? É fácil a gente buscar um culpado, né? Muitas vezes a gente quer achar já determinado ponto para falar se realmente essa é a causa do comportamento desafiador dos adolescentes, se há uma fuga, qual é o mecanismo que está envolvido por trás. Enquanto psicólogo, a gente ouve e a gente tem a informação o tempo todo na rede do quanto as telas traz ansiedade, insegurança, né, a agitação, a irritabilidade, isso a gente já sabe que é o sintoma. Mas e a causa? É uma informação importante. Qual é a causa? Qual é a causa? Então, essa tela em excesso é uma fuga? Né? Qual é a situação aí? Qual é o mecanismo que o adolescente está utilizando? É uma fuga ou é uma defesa? Qual é a dor que ele está sentindo, que ele está buscando na tela, né? Que espaço é esse que ela encontrou ali, né? Acho que muito mais do que a gente dar respostas, porque a gente vai achar respostas em vários lugares, é a gente refletir, né? Será que as perguntas certas que a gente está fazendo para os nossos adolescentes, para os nossos filhos, né? Qual é o lugar que ele busca ali? Qual é a ausência? Né? Acho que eu até coloquei assim, algumas questões para a gente refletir, né? No sentido do... Quando eu estou na frente da tela, eu estou fugindo de alguma coisa ou estou buscando algo que está faltando? Então, como que está em casa? Será que está tendo essa conexão, essa conversa, essa troca? Eu acho que esse é o ponto que a gente precisa refletir enquanto os pais, né? Muito mais fácil do que a gente ficar buscando só uma causa. Será que ele teria um outro lugar para estar que não fosse nessa tela dentro da casa? Então, será que tá tendo essa conexão, Sim. essa busca, né? Outro ponto que a gente pensa, né? O celular, né? Ele mostra pra gente o relatório do tempo, do quanto a gente está ali, gastou, utilizou ele, né? E aí, se eu pegar isso, tanto meu quanto adulto, será que eu vou estar orgulhosa daquilo que eu tô vendo? E aí, como que eu posso cobrar isso do meu adolescente também, do meu jovem, da minha... Né? Então, fica uma dica importante para os pais, né? Quanto tempo nós, pais, estamos usando esse celular? Estamos consumindo essa tela também, né? Porque também somos os modelos e o exemplo o tempo todo ali, Sim. Né? A gente precisa ficar atenta, né? E aí, o que eu tô deixando de perceber ao meu redor, que eu não tô olhando, tô buscando na tela. A tela tá me proporcionando que eu não olho ao meu redor, né? Tô deixando de ver, cadê essas conexões, esses vínculos, né? Essa relação, né? Então, qual é a forma que eu utilizo? Será que ela realmente é o único problema? Então, a gente tem que pensar um pouquinho como nós estamos preparados, enquanto pais e famílias, para tirar esse filho da tela, né? O que a gente vai oferecer para ele? É isso? Mayara, agora é com você. Você realmente sabe o que acontece quando seu filho fecha a porta do quarto? Pois é, Mari. Antigamente a gente brincava na rua, né? Sim. Acho que muitos de nós brincamos na rua e antigamente isso era possível. Hoje os tempos são outros. Sim. E nós decidimos proteger os nossos filhos de alguns perigos dentro de casa. Mas eu acho que é uma falsa sensação de proteção se a gente não sabe o que está acontecendo, né? O que eles estão acessando e com quem eles estão conversando. Então a gente protege de um perigo sem pensar em outros possíveis, né? Então muita coisa acontece nas redes sem que os pais saibam, né? Sem monitoramento. Então, muitos adolescentes fazendo dancinhas sensuais, essas dancinhas que estão na moda, né? Começa bem cedo, né? Não só com os adolescentes, desde o mundo infantil. Exato. Porque eles estão consumindo esse conteúdo e enxergando que isso é um modelo, né? É um modelo que eu tenho que me adequar, então eu vou... Se eles não estão sendo modelados por nós,
né? Eles vão ser modelados por aquilo que eles estão consumindo nas redes, né? E aí tem dancinhas na internet, às vezes com roupas íntimas, isso acontece muito, né? Às vezes eles estão conversando em plataformas de game com estranhos e tem uma inocência, né, das crianças e até uma ingenuidade, muitas vezes, dos adolescentes, porque eles acabam passando a dados pessoais mesmo, falando de coisas íntimas da família, falando onde estudam, o endereço, né, e as pesquisas recentes mostram que os predadores sexuais, eles são muito pacientes. Então, eles se fazem, né, se passam por crianças, né, ou por um jovem para poder conquistar, e eles esperam semanas até ganhar a confiança. Eu sempre falo isso para os adolescentes e até para as crianças, dependendo da idade deles, né? Que é assim, ó, o problema, ele nunca vai vir fantasiado de problema. Então, tudo aquilo que te atrair, te encher os olhos, te mostrar que parece que vai preencher aquela falta é o maior problema. E eles não têm essa noção, né? Não tem. E muitas vezes, assim, como a Vivi falou, né, a questão do espaço, né, de ter esse espaço de diálogo dentro de casa, acontece muitas vezes o adolescente, né, a criança tá sofrendo bullying, e aí eles têm muito assim, eu vou desabafar nas redes. Isso, eu vou gritar. Eu vou gritar para ser ouvido. Lá eu tenho espaço. Só que aí há uma ingenuidade muito grande, porque eles acreditam assim, eles têm uma falsa segurança também nas redes. Então, assim, eu bloqueei uma determinada pessoa para não ver aquele conteúdo, ou eu deletei aquele conteúdo, eu tô protegido. Mas não é verdade. Depois que a gente colocou na rede, aquilo se torna público. Qualquer pessoa pode fazer o download, compartilhar, e eles têm essa falsa sensação de que tá tudo bem. E a rede hoje também que eles utilizam é muito WhatsApp, muito. E eles não entendem muitas vezes que aquilo ali também é uma rede. Aquilo é prova contra ele, aquilo também machuca, aquilo destrói. Ah, mas o meu grupo fulano não estava, mas o outro estava. Eu tenho dito para eles assim, sobre um segredo, o que é o segredo, o que é a confidência, o que é a intimidade, como a gente precisa lidar com isso, né? Porque o WhatsApp também é uma rede perigosa. Com certeza. E pensando assim, na série da Netflix, Adolescência, né, que apareceu bastante nos últimos meses, ela mostra isso de uma forma muito visceral ali, né, o quanto é importante que os pais percebam o que a criança, né, o teu filho tá acessando, com quem ele tá conversando, porque, respondendo a tua pergunta, só dentro de casa ali, eles não estão completamente seguros. O que é uma grande pena, né, gente? Como assim os nossos filhos não estão seguros dentro da nossa casa? Mas, vamos lá. Gabi, no seu caso, né, na sua opinião, vamos lá. Seu filho tem liberdade ou está solto? O que você acha? Eu acho que diante disso, né, que a gente está conversando, é importante a gente falar sobre a autonomia. O que é autonomia? É a liberdade com responsabilidade. Eles estão numa fase em que eles precisam de liberdade. Eles pedem por isso. Então, eles querem esse espaço para eles e é importante essa liberdade. Porque no distanciamento dos pais é que eles vão criar a identidade deles. É como então, se fosse a teoria prática, né? A gente testou e agora eles vão praticar, não é assim? Então, assim, é importante a liberdade, sim. É importante que eles fiquem no quarto, que eles tenham esse momento sozinhos, para que eles criem a identidade deles. Então, a liberdade é muito importante. Porém, a autonomia é uma liberdade com responsabilidade. E eles não têm essa responsabilidade. Por quê? Porque eles não têm o lobo pré-frontal ainda formado. Então, eles não têm esse controle inibitório. Quem tem que dar esse controle para eles é o ambiente. Quem é esse ambiente? São os adultos responsáveis por esse adolescente. Então, assim, como que a gente dá esse controle? Através dos limites. E os limites, muitas vezes, os pais têm medo de dar o limite e meu filho não vai me amar. Eu não vou ser amado pelo meu filho. É o contrário, gente. Então, assim, nesse momento, você não precisa ser amado pelo seu filho. Nesse momento, você precisa formar o seu filho para o mundo. E como forma o seu filho para o mundo? Com os limites claros. Então, assim, eu te dou o celular com limite. Eu te dou o celular com responsabilidade. Então, a gente precisa entender, enquanto pais, que o limite é uma proteção. Sim. Enquanto a gente não entender essa proteção que a gente dá através do limite,
a gente vai ficar com medo do limite. Eu acho que isso é tão sério, que assim, e não é só na adolescência essa discussão. Esse limite, esse diálogo, porque eu acredito que o limite venha com diálogo, né? E porque assim, ó, deixar claro aquilo que eu penso, até onde a criança pode ir, é meu papel de mãe, é meu papel como pai, é meu papel como educador, né? Então assim, isso começa a gente desde sempre. Desde que o teu filho tá lá na tua barriga, né? Ou tá lá no teu colo, tá lá desde que ele chegou nos teus braços. Então, assim, ó, a mamãe vai fazer isso, assim, a gente vai falando com a criança, eu vou fazer o TT, né? Assim, a gente vai falando com a criança. A previsibilidade, mostrando, esse diálogo começa ali. Olha, isso você não pode fazer, esse brinquedo não é para você, isso é perigoso, isso a mamãe não quer. Então, assim, a gente tem que ir mostrando desde sempre, porque aí na adolescência ele vai fazer nada além do que parte da rotina da vida daquela criança, daquele adolescente. E assim, né, não precisa ser uma coisa verticalizada, eu mando, você obedece. Exato. Nós podemos estabelecer os limites juntos. Sim. Vamos sentar aqui. Me fala o que é esse tal de jogo que você joga. Você não acha que faz mal para você? Eu acho que vai te atrapalhar no relacionamento com seus amigos. Então, esse jogo não é legal você jogar. Então, vamos junto aqui conversar. Tenha esse diálogo. E não assim, eu mando, você obedece. Né? Porque Tudo isso que é revolta. construído Isso, é vamos muito mais construir fácil de ser junto. entendido. É isso mesmo. Ai, gente, tô adorando isso. Vamos lá. Thaís, na sua casa, existe espaço para o seu filho falar com o que sente sem medo? Não na sua casa, né? Na nossa casa. Na O nossa que você casa. acha? É. Na nossa casa. Que isso é construído desde que eles nascem. Esse espaço para o diálogo, né? O quanto nós estamos abertos. Então, a gente precisa ir construindo com os nossos filhos um espaço seguro, de escuta segura. E o que é isso? É quando eles podem vir falar com a gente sobre um problema, sobre um erro que tenha acontecido, que eles tenham cometido, sem ter medo da culpabilização, da retaliação. Se a gente entende que se eles erram, é uma oportunidade da gente ensinar, de aprendizado, a gente vai sentar e conversar. A gente vai fazer combinados com eles. Se eu sou aquele pai, que aí o meu filho vem falar de um jogo, de uma situação na escola, com o colega, porque os adolescentes, principalmente, muitas vezes eles estão falando deles pelas histórias dos amigos. Exato. Então, assim, o que meu filho está dizendo? E aí, se eu sento e demonstro interesse, eu largo o que eu estou fazendo, o meu celular, a louça na pia, e falo, não, deixa eu ouvir o que meu filho está dizendo, vamos lá. Eu estou tendo a oportunidade de entender o que ele pensa sobre determinado assunto. O que ele faria em determinada situação. E aí eu vou poder ensiná-lo a resolver problemas. E aí, quando eu escuto, quando eu ouço o meu adolescente, o meu filho, eu estou preparando o terreno para ser ouvido também. Então, ele vai me escutar a hora que eu for falar. E a gente vai aprender juntos a resolver problemas. E isso, esse amor, esse interesse, essa validação pelo que ele está falando, pelo que ele está sentindo, vai gerar nele, vai plantar nele a sementinha da autoconfiança. Que é com a autoconfiança que a gente se torna capaz de resolver os nossos problemas. Agora, se tudo que ele faz, desde um copo, uma xícara de água que ele derruba na mesa, até uma briga na escola, quando ele vem falar comigo, eu vou punir, né? Eu vou tirar algo, ele tem que perder algo que ele gosta muito para que ele melhore a nota da escola. Ele vai entendendo que, assim, se ele decepciona, ele não serve mais. E aí, com quem que ele vai contar? Porque se eu for falar com meu pai que eu não fui bem numa nota de escola, por exemplo, porque eu não entendi, porque eu não prestei atenção na aula, porque eu preciso de ajuda, ele vai me tirar as coisas que eu gosto, ele não vai ter abertura, ele não vai se sentir seguro. A próxima vez eu não falo. A próxima vez eu não falo, aí começam as mentiras, as manipulações. E eu percebo também, Thaís, que é assim, ó, como o meu ambiente é esse, né? Isso acontece desde muito cedo, desde quando eles são pequenos. Né? Os pequenos também trazem coisas, situações, falas diárias. Então, assim, ó, parece, talvez, o pai que esteja ouvindo tudo isso e fala assim, mas é fácil, então eu vou deixar ele que se lasque, que se dane, o mundo é do jeito que ele quiser. Não, gente. Isso começa lá na infância, como eu disse, como ele é muito pequenininho. Mas, se você ainda não tem esse diálogo, é hora da gente conversar e começar, não é? Tudo é tempo. Porque, na verdade, se isso não foi construído, ele pode ser construído agora. E o fato do diálogo acontecer, ele também vai mostrar para a criança, para o adolescente,
a ação e a consequência disso tudo, não é? A autoconfiança traz isso, não traz? Traz isso, porque a gente precisa entender isso aqui, quando acontece um problema com o nosso filho, quando eles erram, quando a gente precisa educá-los. Porque se a gente for pensar só em corrigir, a gente pode cair na punição. E existem consequências naturais para as coisas na vida, né, da gente. Então, às vezes, a gente tem algumas atitudes, alguns comportamentos que afastam as pessoas, que prejudicam as pessoas. Isso vai trazer consequências naturais para a gente também. Então, assim, na ansiedade ali de corrigir o erro dos nossos filhos e até mesmo de educá-los, para que eles para que eles ajam, né, de forma moral, de forma ética, a gente esquece muitas vezes de ensinar. Então, nessa situação, o que eu posso ensinar para o meu filho? Porque ele precisa aprender. Por que está errado? Por que não deve ser feito assim? E aí, assuntos, eu acho que a gente precisa ir para assuntos que nem dos jogos, do acesso da internet, das redes sociais. Os nossos filhos vêm falar com a gente. E aí, vamos pensar se eles vêm falar sobre o uso de bebida alcoólica, por exemplo. E aí, a gente já trata eles assim, não quero esse assunto aqui em casa. Não é hora, Não né? é hora. Além de eu estar sendo rígido e me fechando para o meu filho, eu estou negligenciando. Né? Eu tô abandonando, eu tô negligenciando. Então, o que ele quer saber? Né? Sexualidade. A gente não precisa se antecipar com as crianças, com os adolescentes, mas quando a gente percebe que está surgindo ali uma pontinha desse assunto, eu preciso entender por que você quer saber disso. Até para eu não me antecipar na situação. Primeiro pergunta, né? Pergunta o que ele quer saber. Responda o que ele quer saber. Qual que é o contexto? Por que você está me trazendo isso? Nossa, vamos sim conversar sobre isso. E agradecer, muitas vezes, assim, um obrigado por compartilhar. Sim. Obrigado por compartilhar comigo. Mas eu vou agradecer meu filho? Sim, ele está se abrindo. Ele está confiando. Obrigada por confiar em mim. Ele não é só o seu filho. Ele não é só a minha filha. Ela não é só a minha filha. Ela é um ser humano em construção. E que essa construção, eu sou um instrumento disso. Né? Eu, como mãe, sou instrumento disso. Os profissionais que estão em volta também são instrumentos disso. E por isso a confiança em tudo, né? Em quem a gente tem por perto, onde a gente busca o apoio. Então, onde a gente coloca esse filho. Por quê? Porque tudo tem que estar envolvido para levar para essa construção que a gente acredita. E aí, chega nessa fase, assim... Acho que principalmente na adolescência, porque é onde eles se identificam com os pares e aí eles querem estar mais com os amigos, porque assim, se na minha casa não tem um espaço seguro para mim, se eu não posso confiar nos meus pais, aí eu encontro um grupo super legal e descolado, que me aceita, que eu sinto que eu sou pertencente, gente, perdeu, e aí eles vão, infelizmente, aí ter atitudes que não são legais, que prejudicam, que causam sofrimento e que muitas vezes a gente não consegue voltar atrás depois, porque eles foram abraçados. E que, infelizmente, a rede social é um lugar que eles vão ter assim, todo mundo encontra algo ali. Todo mundo. A inteligência artificial também nos ajuda nisso. Porque hoje as crianças e adolescentes também estão consumindo isso. Então, assim, qual é esse lugar seguro? Qual é o lugar seguro que a gente quer para essas crianças e qual é o lugar seguro que nós estamos organizando, propiciando a eles? Porque fora do nosso controle, eles vão encontrar sempre uma resposta, mas nem sempre é certa. Perfeito. É isso. Gente, olha, eu adorei. Alguém quer falar mais alguma coisa? Quer falar, Vivi? Pode falar. Além, né, a Thaís foi falando... a pergunta que a gente começou, né? Será que realmente é o problema? Vocês viram quantas dores a gente falou sem perceber que não é só dentro da tela, né? Tá fora. E ali a gente vai buscar, às vezes, né? Então, se eu não quero falar sobre esse assunto com meu filho porque eu não me sinto preparado, em algum lugar ele vai buscar. Qual é o que tá mais fácil? Qual é o acesso maior que a gente tem, né? Ele tem nessa caixinha um mundo de possibilidades. E é um acesso seguro na cabeça dele para ele. Porque ele não vai precisar se expor. Ele não vai precisar se expor. Eu tô ali quietinho, não estou fazendo mal a ninguém. Né? Isso, então, eu fui remetendo a lembrar lá no começo, né? A gente volta na conversa sempre. A gente anda, né? Traz os pontos, vê as importâncias. Mas será que a culpa realmente é ali a tela, é a caixinha? Né?
Acho Sim. que a gente precisa, de Qual é a novo, fuga? refletir, buscar, né? Qual é a fuga daquilo, qual é o mecanismo que eu tô buscando. A ideia, na verdade, gente, como pai, como família, como mãe, como adulto responsável por crianças e adolescentes, precisamos ser pontes. E para ser pontes, a gente precisa construir, né? A ponte leva do lugar ao outro, né? Então, que tipo de ponte você está criando? Pontes ou muros, né? Eu agradeço a presença de vocês aqui. Obrigada, meninas. E logo, logo tem o próximo episódio do nosso ConectaCast. Obrigada, pessoal.